Então, olha só, uma boa colocação já, olha só. Nós já sabemos algumas coisas sobre triângulos quaisquer. Nós sabemos relacionar os lados e os ângulos através da lei dos senos. A dividido por seno de alfa é igual. B dividido por seno de beta. C dividido por seno de gama. Em alguns lugares tu pode ver o contrário, seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre B, tudo bem, né? Lei dos Senos. Com certeza. Uma outra lei muito poderosa que te permite relacionar os lados e usando um ângulo é fazer A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, é um Pitágoras, né? Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que tu começou. Dá até para escrever outras duas leis dos cossenos. B ao quadrado A ao igual quadrado mais C ao quadrado mais 2 C vezes cosseno de... Parabéns, comecei com o lado B, termino com cosseno de beta. É bem legal decorar dessa maneira. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2A vezes B, C, oposto, gama, cosseno de gama. Certo? Esse aí entra qual triângulo? Qualquer triângulo do mundo, isso que é o bacana, não precisa ser triângulo retângulo. Essas duas leis, professor, não. Esta é uma lei e uma delas é a lei dos cossenos, né? Como são similares, dá para aplicar de 3 maneiras diferentes. Essas leis são mais poderosas que o Pitágoras e que seno e cosseno e tangente, porque elas valem para qualquer triângulo do mundo. Seno e cosseno e tangente, cateto oposto e hipotenusa, lembra do Socator, né? Tá? O Socator tu só pode usar para triângulo retângulo. Ele é super limitado, o Socator. É só se tiver um ângulo de 90 graus no triângulo retângulo, senão tu não usa o Socator que vai dar errado. Beleza? E o tio Pete, pois é, isso é uma coisa legal, ó. É que de repente tu não viu dessa maneira no teu colégio, que é um macetezinho o Socator. A história é a seguinte, triângulo retângulo. Tem o lado A, B e C. Tu sabe reconhecer quem é a hipotenusa? É o maior, é o A, né? O ângulo reto sempre aponta para a hipotenusa, não é isso? E aí dá para aplicar seno e cosseno e tangente, não é? Por exemplo, seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Cosseno de alfa, galera. cateto adjacente sobre hipotenusa. Ótimo, parabéns. É tangente ao oposto. C sobre A. C sobre A. Tu vê, uma coisa é tu saber que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Outra coisa é tu saber reconhecer quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Né? Estou recebendo um documento no caso. Na carteira de trabalho, cara, estou há dias se enganando a irmã Rosete, coitada, preciso pegar para minha carteira de trabalho. Seno de alfa, B sobre A, cosseno de alfa, C sobre A, tranquilo até agora? Então me fala quem é a tangente de alfa. A tangente de alfa é o oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Sabe reconhecer cateto oposto e cateto adjacente? Todo mundo já sabe? Tranquilo? Eu não lembro. Então vamos lá. O que significa a palavra oposto no português? Contrário, lado contrário, longe. Tá? Oposto também pode ser longe. Os alunos ficam em lados opostos da sala, que um está distante do outro. E o que significa a palavra adjacente? Ao lado. Ao lado de, contíguo a. É isso aí, por favor. Querida, reserve lá em Paris 2 quartos contíguos. 2 quartos adjacentes, um para nós, outro para as crianças. Imagina, né? Estudou pouco o cara fazer isso. Né? Então, nesse tipo de situação, a palavra adjacente significa ao lado. A hipotenusa vocês sabem reconhecer. Então, quando tu olha para este ângulo alfa, quem é o cateto oposto, que está do lado oposto? Isso, ó. E o adjacente é o que está junto. Tá, beleza? Então, quem sabe o significado da palavra oposto e adjacente, sabe quem é o cateto oposto e o cateto adjacente. Esse ângulo, para o ângulo beta, quem é o cateto oposto? C. E o adjacente? B. Mudou, tá vendo? A hipotenusa nunca muda. Agora, o oposto ou adjacente depende de quem é o ângulo. Então, quero ver. Quem é o seno de beta? É o C sobre A. Quem é o animal? Quem é o cosseno de beta? B sobre A. B sobre A. E a tangente de beta? C sobre A. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza. Então é por isso que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do ângulo
complementar. Não é isso? Beleza? Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O complemento é... Tu concorda que esses dois somados dão 90? Sim. Porque aquele ali é 90, né? É a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, de qualquer triângulo é 180. Então tu vê, era daí que vem a história do seno de 10 ser igual ao cosseno De 80, que é o complemento de 10. Muito obrigado, amigo. É isso aí. E por que o socator? Eu não te expliquei o socator, né? A galera conseguiu escrever seno e cosseno e tangente para mim, que é o que eu vou precisar para a aula de hoje, então já foi uma revisão ótima. Porque o pessoal decorou que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é a mais fácil, é Coca-Cola, óbvio, né? Então, ó, tangente é a mais fácil de todas. É que a primeira que eu gravei foi essa, porque o professor falou Coca-Cola. Aí eu nunca mais esqueci, que era cateto oposto sobre cateto. Só que aí, eu depois de velho já decorei isso aí, comecei a dar aula e tal, aí os alunos, soca à toa, né? Aí eles me ensinaram, cara, né? O soca à toa é isso aqui, ó, seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Então, soca à toa é uma palavra que geralmente os meninos decoram mais rápido, mas que todo mundo consegue aprender, né? Mais, bem fácil o seno, cosseno e tangente. Certo? Beleza? Não sei porque os homens eles se dão muito melhor no soca à toa do que as meninas. Hoje eu não entendi ainda. Certo? Depois eu faço um desenho para a galera entender a piada. É que o desenho é um pouco obsceno. Pessoal, olha só. Revisado essa brincadeira toda, que é do fundamental já, né? Desde o 9º ano, já tá, eu tenho o 3º ano de soca à toa. A fera já. Então, olha só. Agora eu vou precisar dessas ferramentas. Foi agora, fechou? Muito bom. Não, acho que é tranquilo, tá, cara? Ninguém faz isso, tá, cara? Fica tranquilo, é uma coisa que ninguém faz, tá? Não te estressa, meu querido. Galerinha, ó, a aula de hoje já é outra coisa, né? A aula de hoje eu quero te ensinar como é que se calcula a área de um triângulo usando dois lados e um ângulo. Porque o fera meu é o Herão, né? Que Herão é um corno. Ele descobriu como é que se calcula a área de um triângulo só usando os lados, cara. Só usando os lados. Tu pega o semiperímetro, multiplica pelo semiperímetro menos um lado, multiplica semiperímetro menos o outro lado e multiplica o semiperímetro menos o último lado, onde o semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. Essa aqui só o Herão mesmo. Mas essa aqui até eu sei deduzir. Essa aqui até eu consigo. Calcule a área de um triângulo usando um lado e dois lados e um ângulo. Primeiro, gente, concordas que isso aqui é a altura? Sim. Isso é uma altura. E ó, virou um triângulo retângulo. Dois até, né, se tu preferir, né? Pelo lado de cá ou pelo lado de lá, beleza? Como é que se calcula a área de triângulo pelas aulas passadas? Base vezes altura. Beleza, base vezes altura sobre 2, porque é um retângulo cortado ao meio. Quem é que está fazendo o papel de base nesse caso? É o A vezes H sobre 2. Acabou? Não, porque eu estou usando a altura e eu quero usar a altura? Não, eu quero usar dois lados. Eu quero eliminar essa altura e trocar por um lado. Ah, não, peraí. Triângulo, retângulo. Eu vou usar seno, cosseno ou tangente desse ângulo para relacionar esse H com o B. Bonito, porque seno de gama é o cateto oposto H sobre hipotenusa, que é o B. Né? Hipotenusa para os íntimos apenas. Está dividindo, passa B vezes seno de gama é igual a H. Como eu não quero H na minha fórmula, eu vou colocar ali no lugar do H outra coisa. B vezes seno de gama. E tinha um sobre 2 aqui na frente, né? A sobre 2. Beleza? Só para ficar bonitinho, a fórmula da área ficou 1 sobre 2 vezes A vezes B vezes seno de gama. Ou seja, é pegar dois lados e multiplicar pelo seno do ângulo entre os lados. Não é isso? E dividir por 2. Aí tu calcula a área do triângulo. Tu conseguiria fazer as outras duas fórmulas equivalentes a essa? A igual. Já te atendo. um meio. 1
meio Vezes B vezes C, vezes cosseno. É sempre seno? sempre seno. Ah, tá. É pra fazer o outro agora? Versus meio É B e C, né? Quando foi A e B, Alfa. quando foi A e B foi esse ângulo, o ângulo entre A e B. Então agora que é B e C tem que ser o ângulo entre B e C, alfa. Terceira e última possibilidade da fórmula. A igual a meio. A vezes C vezes A vezes C vezes seno de quem? de beta. Beta, que é o ângulo entre eles. Beleza? Então tu vê, claro que daria para tu fazer as outras deduções, né? Mas quando tu faz a dedução para um caso, tu usa um pouquinho de bom senso e acha as deduções para os outros casos. Desculpa, querido. Parecido com o que a gente fez aqui, não foi? Né? Bem parecido. Desculpa, Rafael, pode falar aqui. Mas aí não tá calculando só do triângulo retângulo. Não, porque quando eu peguei, ó, quando eu fiz B vezes H sobre 2, né, e usei a base A, eu usei a base do triângulo todo. E multipliquei pela altura do triângulo todo. Quando eu fui calcular a altura do triângulo em relação ao lado B, eu usei só o triângulo retângulo. Mas quando eu usei só o triângulo retângulo, o lado B era o mesmo. Certo? Então não houve esse problema. Certo? Mas bacana, pergunta interessante. Fala, Theo. O ângulo que tu usa também é o oposto ao que tu não sabe. Ah, o ângulo que tu usa é o oposto ao lado que tu não sabe. Beleza. Então, né, de certa forma similar àquilo que a gente estava usando. Agora aqui assim, ó, a apostila nesse caso ela fez a dedução para vocês. Então eu fiz o papel da apostila, eu fiz a dedução para vocês lá na página 39 e página 40. Ele até faz a dedução mais completa, ele pega um outro tipo de triângulo, um triângulo que a altura fica fora, ó, né, ele faz para dois tipos de triângulo lá na página 39, mas se o cara faz para um, faz para os outros também. E o que eu quero que tu faça agora enquanto eu entrego os trabalhos? Quero que tu faça a página 40, que é calcular a área daquele triângulo que tem ali, ó. Tem até um quadradinho já especial para te fazer isso. E depois começa fazendo a troca de ideias da página 40 e 41. Certo? O mais difícil é a C e a D ali, ó. Tem que ter, né? Tem que lembrar um pouquinho do teorema de Pitágoras. Pitágoras tu sabe, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Pitágoras também é só pra Aquele... Só para triângulo retângulo. Se fosse aplicar um Pitágoras aqui, né? Eu teria que descobrir esse tamanho daqui até aqui, né? Porque eu não tenho aquele tamanho ali, né? Ô, professor, Certo? aquele triângulo meio verde. Aquele triângulo verdinho é aquele que vai calcular a área. Ele, nessas condições, determina a área do triângulo. Então, vai fazer aquilo usando a fórmula, exatamente, bem bonitinho. E aí depois faz o troca de ideias, que vai terminar na letra D. Mas quando eu terminar de corrigir o trabalho, de entregar o trabalho, eu já vou te ajudar na letra C e na letra D, que são mais apimentadas. Tá beleza? O que importa é tu não ficar parado e fazer aquele esforço de guerreiro, como sempre. Vamos que vamos, galerinha. Trabalhando, daqui a pouco eu já vou nas carteiras dar uma forcinha, só vou entregar o trabalhinho bem rapidinho.